Fala galera, tudo bem? Bom, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast, um vídeo aqui das mentorias das especialidades. Essa mentoria estava faltando, né? Cirurgia plástica. Meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular. Eu chamei o Tony aqui para falar um pouco para a gente. Tony, se apresenta aí, conta um pouco aí da sua formação e vamos bater esse papo aí para a galera. Obrigado, Ítalo. É um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Tony Weasley, sou cirurgião plástico. Sou natural do Rio Grande do Norte, hoje em dia eu moro em Natal, resido aqui, trabalho aqui, mas eu tenho a minha formação toda fora, né? Eu fiz a minha faculdade em Campina Grande, na Universidade Federal de Campina Grande. Fiz cirurgia geral na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Comecei cirurgia plástica em Fortaleza, que foi onde eu conheci essa figura aí, esse grande Ítalo. Mas por motivos outros que a gente vai falar mais tarde, eu desisti da residência lá, fiz prova novamente e fui fazer cirurgia plástica na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Foram um total de 12 anos aí de formação seguidas. E retornei há aproximadamente um ano e 8 meses aqui para Natal e estamos aí na luta diária dessa especialidade que hoje eu sou 100% apaixonado e realizado com a minha profissão. Conta aí para a gente, cara, o que que te levou aí a escolher a cirurgia plástica? É um negócio assim interessante porque eu decidi fazer medicina com 5 anos. Um médico foi me examinar e ele era cirurgião. E é porque eu tava com catapora na época, mesmo assim ele foi lá. Aqueles cirurgiões práticos do interior, né, que eles não fazem residência, vão aprendendo com outros médicos que também não fizeram residência e vão tocando. Então naquele ponto, com 5 anos, eu decidi que ia fazer medicina e que ia ser cirurgião. Então eu fiz medicina para fazer cirurgia geral. Era uma certeza que eu tinha. Eu foquei a faculdade todinha direcionada para a área cirúrgica. Então, no primeiro e segundo período eu já estava fazendo sutura, quarto período drenava tórax, passava acesso central, fundei. Eu entrei querendo cirurgia vascular, olha só. Entrei querendo cirurgia vascular, fundei e fui presidente da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular e Angiologia de Campina Grande por 2 anos. Ia pra cirurgia, acompanhava tudo, plantões, e eu achava massa, sabe? Só que foi passando o tempo e eu fui me desestimulando com algumas coisas que eu queria muito fazer, a parte de endovascular. Aí eu ficava pensando na radiação, eu disse, rapaz, eu não sei não. Aí foi desgastando e eu fui conhecendo outras especialidades. Mas engraçado que durante a faculdade toda eu nunca quis cirurgia plástica. Era a única especialidade que eu dizia, a única subespecialidade cirúrgica que eu dizia que não faria. Um certo preconceito, não sabia, não conhecia, achava que tudo era estética, não queria viver de mídia, não queria viver de. Na época não tinha essas redes sociais tão fortes, né? Então, para o cirurgião plástico ser conhecido, tinha que dar entrevista em jornais, tanto da TV como no rádio, pagar propaganda em revista, essas coisas, isso nunca me agradou. Aí foi passando a faculdade e eu fui mudando de especialidade. No internato, eu percebi que eu tinha que ir. Eu ia fazer cirurgia geral de todo jeito, mas eu não sabia qual especialidade ia seguir. Então eu fui para a ponta do papel. Eu já conhecia muito bem como era a rotina do cirurgião geral, a gente sabe muito bem que é muito pesado. Os plantões são sempre carregados. Basta só lembrar dos nossos plantões de cirurgia geral lá na porta do Hospital Geral de Fortaleza, que era, meu Deus do céu. Não sei se você chegou a trabalhar no Frotinha, você trabalhou no Frotinha? Não tinha não, graças a Deus. Meu amigo, aquilo era uma loucura, eram 12 horas pegado. Você e outro cirurgião só na porta. Então é um plantão, uma vida muito pesada, muito plantão. Às vezes você não ganha nem. Você ganha igual o clínico, só que o clínico divide horário na madrugada e ele toca a madrugada, o período dele sozinho. Enquanto que o cirurgião, se tiver cirurgia, os dois operando a noite toda, não tem pra onde correr. Aí eu disse: não, eu vou ver qual é o melhor custo-benefício e principalmente o que vai me dar a melhor qualidade de vida. Não era nem questão de remuneração, ticket médio, nem nada disso. Era o que eu conseguiria ter uma boa remuneração e me livrar mais rapidamente dos plantões e também rapidamente não depender do plano de saúde. Então eu comecei a acompanhar um urologista, um cirurgião oncológico e um cirurgião plástico. Eu tinha um viés, né? Porque o cirurgião oncológico que eu acompanhava era meu professor e ele era o único da cidade na época, com formação, com residência em cirurgia oncológica. Então ele, com 6 meses de chegada em Campina Grande, ele já não dava mais plantão. Com um ano ele já era chefe de um serviço do SUS,
era professor das duas universidades que tem lá, a particular e a federal. Operava de segunda, fazia consultório de segunda a sexta, dormia em casa todo dia, não trabalhava no final de semana, colocava a filha para dormir, levava para a escola. Eu peguei esse viés aí, então eu entrei na cirurgia geral querendo cirurgia oncológica. Aí, quando eu cheguei na cirurgia geral, que vi ainda mais forte, porque eu achava que eu conhecia a rotina da cirurgia geral, porque acompanhava plantões, virava à noite, adorava entrar em cirurgia. Por mim, estudante que quer cirurgia é carniceiro, né? Então, se ele puder passar a noite operando, pra ele tá perfeito. É um plantão perfeito, um plantão carregado. Quando eu entrei na cirurgia geral, que eu vi como era a rotina, como era a residência, imaginei como era a residência da cirurgia oncológica, que é uma subespecialidade muito pesada. Vascular, uro, oncológico e digestivo é muito pesado, às vezes mais pesado do que a própria residência de cirurgia geral. Depois de você terminar muito tempo dando plantão, a dependência no início dos planos de saúde, às vezes tem que trabalhar no SUS, que a gente sabe que no papel é muito bonito, mas na prática é difícil. Você fica de mãos atadas, por mais que você queira ajudar o paciente, mas você fica retido ali pelas limitações, tanto financeiras como burocráticas. Então, quando eu vi essa realidade, eu me desestimulei. E na residência de cirurgia geral foi quando eu entrei em contato com a cirurgia plástica reparadora, que eu não conhecia plenamente, só é igual caviar, né? Nunca ouvi nem comi, eu só ouço falar, eu só sabia na teoria. Foi quando eu me apaixonei pela cirurgia plástica, que eu vi aquelas cirurgias reparadoras, reconstrução de mama, reconstrução de defeitos de partes moles, com retalhos à distância. Na época, na minha residência de cirurgia geral, não tinha microcirurgia, mas eu já descobri o que era e achei sensacional. Por mais que hoje em dia eu quero distância. Então, aquilo ali me fez, ainda no primeiro ano, me apaixonar pela cirurgia plástica, principalmente pela reparadora, a gente sabe. E uma coisa que, quando eu estava no internato, que eu fui acompanhar essas três especialidades, uro, cirurgia oncológica e plástica, uma coisa que me fez ponderar bem era qual é o procedimento que a gente chama procedimento ganha-pão, né? Aquele procedimento mais comum, que mais chega em questão de ticket médio, tempo cirúrgico, complicações, nível de gravidade do paciente. Então, isso aí foi me pesando muito, sabe? E a gente sabe que hoje em dia cirurgião plástico, se quer ganhar razoavelmente bem, você não consegue depender somente de reparadora. Então eu fui ver que realmente a cirurgia estética é o ganha-pão principal, vamos dizer assim, é a principal fonte de renda do cirurgião plástico, tem suas exceções, né? Então eu percebi também depois na residência que você pode fazer reparadora, viver da estética e ser feliz. Então foi quando eu decidi. Então, por volta do final do R1, eu já queria cirurgia plástica, foquei nisso e consegui a aprovação ao final. Eu saí emendando, né? Saí da faculdade, entrei em cirurgia geral, depois entrei já em cirurgia plástica e depois cirurgia plástica de novo. E quando eu entrei na residência, foi aí que eu já estava apaixonado pela residência, na época da residência de cirurgia geral, pelos meus preceptores, que até hoje são meus colegas. Eu moro em Natal, João Pessoa aqui do lado, né? Fica a 2 horas de distância. E eu desenvolvi amizade, hoje são grandes amigos, que a gente se liga para discutir casos, eu mando algumas dúvidas sobre pacientes, e hoje em dia eles serviram de inspiração para mim, hoje em dia são meus colegas. E se não fosse por eles, da residência de cirurgia geral, os preceptores, todo mundo sabe que não é em toda a residência de cirurgia geral, mas a gente tenta rodar em todas as subespecialidades cirúrgicas. E lá a gente, no meu serviço da Federal da Paraíba, tinha vários cirurgiões plásticos, e hoje eu tenho com eles uma gratidão muito grande, porque eles me inspiraram. E eu já era apaixonado pela cirurgia plástica, principalmente reparador, quando eu entrei na residência mesmo, a segunda, que a gente vai falar por quê, que eu realmente me apaixonei, disse, é isso que eu quero para minha vida. Terminei e hoje sou extremamente realizado assim, eu consigo ter uma qualidade de vida, viver bem, ter tempo para mim, para me exercitar, tempo para visitar a família e tudo mais, que eu acho que é o essencial, principalmente quem está entrando na medicina agora, que entra com aquela visão muito idealista, muito, como a gente pode dizer, né? Muito por medicina por amor, vê que
você tem que priorizar algumas coisas. Você não pode só fazer medicina por causa que dá dinheiro, que hoje em dia a gente sabe que a realidade é diferente. Você nunca vai deixar de ter um emprego. Graças a Deus ainda tem isso, né? Mas você não vai entrando achando que vai ganhar aqueles valores que Ganhava 40. os médicos disseram. É, exatamente, não vai. Não vai faltar emprego. Então, mas você nem sempre vai trabalhar onde quer, com o que gosta e vai ganhar o quanto você queria ganhar. Realidade. Mas assim, Cara, legal. Tony, me conta aí que você falou engraçado aí escolher a especialidade. Eu comento que você deve escolher a especialidade, né? Pelo que é mais comum primeiro, né? E fazer aquilo por um bom tempo e pegar o que tem de pior da especialidade. Se caso tenha um plano B, se você vai tolerar aquilo ali por um grande exato. da sua vida, né? Às vezes você pensa, cara, vou fazer plástica, vou pegar só lipo de perna. Às vezes a realidade depende do local, depende do plano de saúde, depende do poder aquisitivo da população. Acho que tem uma série de viés aí que a gente tem que estar preparado para o que a Com gente certeza. comum aí, né? E as incertezas. Mas, cara, me conta aí como que era a residência, né? Resumidamente aí da cirurgia plástica e por que que você desistiu de uma residência ao lado de Fortaleza do Hospital Geral? Isso. Eu, assim que saí da cirurgia geral, eu passei na residência no Hospital Geral de Fortaleza. Eu tive a opção de escolher entre os três serviços, né? Para quem é de Fortaleza conhece, mas para quem não é, lá temos três serviços de cirurgia plástica: do Hospital Geral de Fortaleza, que é o Hospital do Estado, do Instituto Dr. José Frota, que é o JF, famoso Frotão, que é do município, né? Do município é do Estado. É. E a Universidade Federal do Ceará, o serviço lá. Eu passei bem colocado e eu podia optar por qualquer um desses três serviços. Optei pelo HGF, né, o Hospital Geral de Fortaleza, porque durante a minha formação na faculdade e durante a cirurgia geral, todo mundo falava que era o melhor serviço de Fortaleza e realmente era aos que me falavam. Só que quando eu cheguei lá no hospital, já tinha vários preceptores, mais da metade dos preceptores já tinham se aposentado. A gente sabe como é difícil, o Estado não tinha concurso, não contratavam por cooperativa, então diminuiu muito a quantidade de cirurgias, a diversidade de cirurgias, entre outros muitos problemas do SUS. A gente sabe que existe um certo preconceito com a cirurgia plástica. Você acho que já tem ouvido muitas reclamações minhas nos plantões da gente, eu reclamando que cancelavam muitas nossas cirurgias, porque quem estava na regulação, por mais que fosse até da saúde, mas não conseguia diferenciar uma eletiva de diferentes especialidades. Às vezes ela suspendia uma cirurgia de reconstrução de mama, porque a prioridade era fazer uma vesícula eletiva da cirurgia geral. Todas as cirurgias são importantes, mas você dizer que uma vesícula que está ali quietinha, a gente sabe que é o famoso PTR, né? Para o treinamento do residente. Tá quietinho ali no paciente jovem, vai dizer que é mais prioridade do que uma cirurgia de reconstrução de mama, paciente que está ali já sofrendo na fila do SUS há não sei quantos anos para ter sua autoestima de volta. E é difícil você chegar para o regulador lá, para a pessoa que está na administrativa e dizer que não é. Mas eles nunca entenderam. Então a gente tem muita cirurgia cancelada, já tinha pouca cirurgia, já tinha pouco turno cirúrgico, já tinha uma variedade muito baixa de cirurgia, né? Para quem gosta da cirurgia plástica estética, lá tem muita cirurgia estética, pouca reparadora, quase nenhuma, a não ser no rodízio no Instituto do Câncer de Ceará, que a gente fazia parte da construção. Então, entre outros detalhes de estrutura, lotação, a gente perdia o leito da gente por causa de outras coisas. Isso aí foi me desgastando. Eu pensei assim, pô, eu fiz uma formação, me estudei tanto, fiz uma formação tão dedicada assim, me foquei tanto para chegar aqui e não estar satisfeito com a residência. Fiquei pensando nisso aí. Quando foi por volta de agosto, mais um preceptor se aposentou. Aí isso aí foi uma gota d'água, foi um estopinho assim. Eu fiz, não, bicho, não dá pra mim não. Aí eu me lembro que eu disse, rapaz, eu vou fazer outra prova, vou sair daqui, porque não tá me agradando. Então, como diria o ditado, né, os incomodados que se retirem. Não eu tentei por muito tempo mudar e melhorar a residência, trouxe propostas, hospitais novos para a gente rodar do estado com cirurgiões plásticos, a proposta de contratar via cooperativa, de pedir transferência de cirurgiões que estavam ociosos ou com pouca função de outros hospitais, mas sempre tinha um empecilho, sempre colocavam alguma coisa. Aí eu disse, rapaz, não tem, desisti. Mas eu não ia desistir da residência, né? Alguma coisa que eu sempre sonhei. Eu disse, rapaz, na surdina eu voltei a estudar.
Eu acho que eu peguei, não peguei os vídeos com você não, de um curso aí, foi com outro colega da vascular, eu acho que era teu R igual até, se eu não me engano. Era o Peguei Pedro. os vídeos. Exatamente, eu peguei os vídeos com ele que tava gravado, já tinha as apostilas, voltei pra escrivaninha, voltei a estudar na surdina, não falava pra ninguém. E eu sempre dei o meu melhor nas residências que eu fiz. Quando eu decidi que ia fazer prova novamente, aí eu comecei a fazer o mínimo necessário. Não me esforçava, mas também não deixava faltar. Fui, levando, e eu sabe, eu só desisto daqui quando eu passar. Quando foi no final do ano, eu fiz prova na Bahia, fiz em Pernambuco e fiz em São Paulo. Aí passei lá em Salvador. No dia que saiu minha convocação, eu fui lá na Coreme e foi a maior felicidade da minha vida naquele ano foi assinar aquele termo de desistência. E foi assim, uma decisão, uma das muitas mais certas que eu fiz na vida, porque você não pode se acomodar, você não pode ficar na sua zona de conforto só porque conseguiu entrar numa residência. A gente sabe que é uma residência muito concorrida. Na grande maioria dos serviços, a especialidade de cirurgia plástica fica alternando com urologia entre as mais concorridas. Esse ano que passou num serviço que eu fiz, na prova do SUS Bahia, era mais concorrida, se eu não me engano, era 29 candidatos para uma vaga. Lá são 6 vagas, 4 na Federal, 4 no São Rafael, que é um outro hospital lá da rede privada. Então, não pode se acomodar, você não pode botar os problemas na frente dos seus sonhos e tem que lutar. Se você não tá feliz ali, você não vai pensar, vou perder um ano. Que nada. O que eu consegui de conhecimento ficou, eu levei. Cara, que E olha que você... eu fiz o R1 todo. Pô, cara, às vezes a gente fala assim, desistir é pros fracos. Cara, você tem que desistir de muitas coisas na vida quando isso faz sentido, né? Então, na Às verdade, vezes você dá um passo para trás para dar dois para frente. exatamente. Então, na verdade, você tem que desistir. Assim, várias coisas na vida você desiste quando aquilo faz sentido, às vezes é uma evolução, às vezes porque não dá mesmo, né? Às vezes É. a gente tenta ali de um jeito ali, tentar, e às vezes realmente aquilo não vai lhe fazer bem, não vai trazer futuro, não tem que desistir mesmo, não tem outro caminho. Cara, e me resume como que era aí o primeiro ano, segundo e o terceiro ano da plástica, assim, de forma geral, lá na faculdade lá em Salvador, que você fez tudo, né? Lá é um serviço assim. Tem uns problemas por ser um hospital público, né? A gente sabe como é, por ser de uma universidade federal, um hospital universitário. Mas eu acho completo. E hoje em dia eu sei que já está melhor do que na minha época. Houve algumas mudanças lá, ampliação de leitos, inauguração de um novo centro cirúrgico, mas geralmente a gente sabe que o R1 é aquele burro de carga, né? Da residência toda. Então, são 12 meses no ano, um mês de férias, e desses 11 meses que faltam, 5 meses você passa preenchendo e operando muito papel, auxiliando, afastando aquele negócio ali, e os outros 6 meses você opera muito na parte de cirurgia plástica reparadora geral e também de queimados. Na minha residência tem uma distribuição assim, o R1 é mais burocracia e cirurgia plástica reparadora, cirurgia de queimados. No segundo ano você já começa a fazer suas próprias pequenas cirurgias plásticas, como otoplastia, blefaroplastia e alguns tumores de pele, lipomas e tudo mais. Porque as principais e maiores cirurgias são do R3, né? Se ele quiser lidar, se você for um bom R2, tiver uma boa relação, se ele quiser lidar, ele pode. Não tem assim, contanto que você saiba fazer. Aí quando você chega no R3, você tá ali por cima da carne seca. Todos os procedimentos são seus. Se você quiser roubar um enxerto de pele do R1, você vai lá e pode roubar, não tem? Porque a prioridade é sua de aprendizado. Você está ali no pé da prova de título de especialista e você tem um pouca experiência em enxerto, em retalho, eu quero fazer, você faz. Então no R3 eu cansava de tanta cirurgia. E é porque a gente tinha. Não tinha tantos preceptores assim, mas a quantidade de cirurgias que a gente colocava era suficiente. A gente sabe que hospitais universitários geralmente têm uma variedade muito grande de procedimentos, mas não tem uma grande quantidade. A gente sabe que varia de serviço para serviço, mas quanto à distribuição de cirurgia plástica, estética e reparadora, ela é uma distribuição muito boa. A gente fazia de tudo lá. A única área, a área de atuação da cirurgia plástica que a gente não rodava lá era implante capilar. O resto a gente fazia de tudo. Tinha microcirurgia, cirurgia crânio-maxilofacial, que é uma área de atuação em comum com a cabeça e pescoço com o otorrino. Cirurgia de mão, a gente tinha vez ou outra também, com a especialidade em conjunto com a ortopedia. E uma coisa muito boa do meu serviço é que não tinha plantão para o residente, né?
Na realidade, eu acho que os serviços de Fortaleza é o único serviço que eu conheço que tem plantão para residente. E era uma das minhas queixas lá quando eu tava. Não porque eu não queria dar plantão, mas porque esse tempo poderia ser utilizado de outras formas e seguindo as normas do Conselho Nacional de Residência Médica. Aí no R1 lá a gente operava muito queimado, era um rodízio de 3 meses do CTQ, que diga-se de passagem acho que ao meu ver é um dos melhores, se não for o melhor do país, completo, apesar de ser do SUS, mas assim, você parece que está no serviço particular. O atual presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras era meu preceptor e era meu chefe e ainda continua sendo o chefe do CTQ de Salvador. A gente rodava em alguns hospitais parceiros, onde a gente fazia muita parte de reconstrução de face, reconstrução de couro cabeludo e pequenos tumores de pele no R1. No R2, o melhor rodízio era na Liga contra o Câncer da Bahia, que a gente passávamos 3 meses lá, no R2 e no R3, e é onde a gente tinha mais contato ainda com a cirurgia plástica reparadora e também via alguma coisa de estética. Por quê? A paciente geralmente, na grande maioria das vezes, tem câncer só em uma mama. A gente faz a reconstrução de mama após a mastologia atuar. E a outra mama está normal e tem que simetrizar. Então aqui é uma reparadora, quando a gente vai mexer na mama normal para deixar igual a operada, aqui é uma estética. Então a gente conseguia ver muito lá fora outras cirurgias lá. Eu me lembro que tínhamos microcirurgias toda sexta-feira. Para ser bem sincero, eu não gosto de microcirurgia. Então para mim era uma tortura. Mas para quem gosta, né, era excelente. E no R3, bicho, eu operei de tudo. De tudo, assim, eu saí muito. A área de mão, né, pode ser tanto pela ortopedia como pela plástica também, né? É. Microcirurgia pode ser pela vascular também, né? Pode ser pela vascular também, legal. Neurovascular, ortopedia. E é um leque, assim, na residência foi o que eu percebi a grande diversidade que tem, as subespecialidades e área de atuação na cirurgia plástica. Tem muita coisa, assim. Você pode fazer de tudo que quiser nessa. E é um cirurgião muito completo porque a gente mexe da cabeça aos pés, literalmente. Do dedo do pé, a gente pode fazer um reimplante. Até os fios de cabelo a gente pode fazer um implante também. A gente pode fazer retalho de aumento. A gente entra em cavidade, pode fazer retalho de intestino delgado para uma reconstrução do esôfago microcirúrgico. Então, basta você decidir o que você quer fazer quando terminar, qual área você quer se dedicar. Se você quer se dedicar somente à cirurgia plástica reparadora, infelizmente você vai, ou felizmente, para quem vê de uma certa forma, você vai depender muito e praticamente do SUS. Porque até a cirurgia plástica reparadora não chega muito pelos planos de saúde, porque você só vai fazer se você solicitar. E a baixa remuneração da tabela dos planos de saúde, a gente sabe muito bem que é triste. Então, a grande maioria dos cirurgiões plásticos que querem reparador atuam somente do SUS, porque no SUS ele vai ganhar mais do que pelos planos de saúde. Em particular, quem consegue pagar uma cirurgia plástica reparadora, no particular, que diga-se de passagem, eu cobro mais caro do que uma estética, porque eu só vim entender isso quando eu estava na residência. Você consegue fazer estética bem? Beleza. Isso não quer dizer que você vai fazer uma reparadora bem feita. Mas se você faz uma cirurgia reconstrutiva reparadora bem feita, você está preparado para qualquer cirurgia estética, principalmente para as possíveis complicações. Então, você gosta de reparadora? Beleza. Eu gosto também de reparadora, adoro, sou apaixonado até hoje. Mas eu cobro mais caro na cirurgia particular, reparador, do que na cirurgia plástica estética. Então, geralmente, quem tem capacidade e condições de pagar por isso já tem um plano de saúde bom que vai querer usufruir dele. Outro, então a gente estava conversando, né, sobre como que é a realidade aí das residências de forma geral, onde você fez lá na Bahia. Você colocou todos os pontos. O que você colocaria aí de dois pontos negativos aí da residência? A gente sabe que não tem residência perfeita em canto Não nenhum tem. local do mundo, né? O que você acha de negativos aí? Lá do meu serviço ou das residências em Não, geral? do seu serviço. Do meu serviço, rapaz, o principal mesmo, eu acho que é a burocracia do SUS. Tudo é muito difícil. Em Fortaleza era mais difícil ainda dizer que naquele hospital, até para morrer, você não morria facilmente, não. Você tem que preencher uma ficha, um cadastro, entrar na fila de morte. É, E o hospital não comportava muitas mais mortes por dia do que o limite ali, né? Então, lá no meu hospital, eu acho que o maior problema era as limitações. Falta de insumos, às vezes a gente tinha cirurgia cancelada porque faltava fios que a gente usava, já chegou a faltar nylon. A gente usa uns nylons muito finos, né?
5, 6, nas microcirurgias. Já teve um dia que a microcirurgia foi cancelada porque não tinha nylon 9, nylon 10. A gente sabe que é caro, né? São 10 centímetros de fio que custa mais de R$ 500 às vezes, a depender da marca. Então, a gente tinha muita cirurgia cancelada por isso. A gente não tinha acesso a, em alguns serviços, a bons curativos. Você que mexe com feridas também, ou já mexeu, a gente sabe que o quão importante é ter um acompanhamento de uma equipe de pele, de curativos, e ter os curativos, os melhores curativos para a gente dar um maior suporte ao paciente. Esse é uma queixa principal. E outra queixa é que eu sempre bati na tecla, e quando eu era R3 eu tentei mudar, era a divisão dos procedimentos conforme os anos, né? Eu acho muito errado, a gente que já foi R1, eu fui R1 3 vezes, a gente sabe o quanto é uma carga muito pesada de responsabilidades, de burocracia, de papelada para o R1, e ela acaba não operando tanto quanto queria. A gente acha que quando entra na subespecialidade é um mar de rosa, vai fazer só o que a gente gosta, não. Você percebe que na especialidade tem áreas lá que você não gosta. Por exemplo, com todo respeito para quem faz, eu odeio cirurgia de mão. Principalmente Fortaleza, que os nossos plantões eram em cirurgia de mão lá, né? A equipe de cirurgia de mão eram só cirurgiões plásticos. Então eu odeio cirurgia de mão. E lá o R1 operava muita coisa, mas a gente dizia que era cirurgia de biloto. Ou era enxerto de pele e retalhos pequenos nos queimados, ou era biloto de pele, né? Um sinal no nariz, um sinal na testa, um couro cabeludo, alguma coisa. Eram cirurgias legais, eu gosto assim, mas a gente quer operar mama, abdômen, fazer uma reconstrução complexa, entrar no retalho à distância. Então, a primeira seria as condições do SUS, né? O que oferece, precariedade de algumas áreas do hospital. Os nossos consultórios lá só tinha dois que o ar-condicionado funcionava, o resto era um calor. Para quem nunca foi em Salvador, lá é um sol para cada um. É um negócio pesado lá, um calor. Quando chega no verão, a gente tem que ficar sem É. jaleco porque não aguentava nessas salas. Então, e o outro é essa divisão, né? Eu acho correto. Eu acho que uma residência boa tem que ter vários aspectos, entre elas uma boa divisão de procedimentos, classificados por complexidade, entre R1, R2 e R3, ou mais R's, né, conforme tempo, porque alguns serviços têm uma boa divisão, mas não tem uma grande quantidade ou diversidade. Outros têm menos dessa divisão, mas quando você chega no segundo e terceiro ano, você opera até cansar. É sempre de serviço a serviço. A gente sabe que em todos os serviços têm seus problemas, alguns mais que os outros. E eu acho que é importante também quando você vai escolher o serviço para você prestar a prova, que não adianta depois dizer, só passei nessa aqui, eu vou para essa aqui. Então, quando você for prestar a prova, saiba primeiro, conheça bem como é o serviço, para poder chegar lá e quando as broncas aparecerem, você dizer, eu já sabia. É diferente quando eu estava em Fortaleza, que quando eu fui para lá, foi totalmente diferente do que eu imaginava, que eu tinha pesquisado. Mas porque a realidade era outra, né? Reduziu de 10, 12 preceptores para 5 e depois mais um se aposentou, ficou só 4. Aí eu fiz, ou eram 6 e ficou 5, não lembro ao certo. Mas também ter a coragem de chegar, ver os problemas, você saber, eu consigo lidar, consigo conviver com esses problemas, consigo contornar lá na frente? Ou eu vou me acomodar, aceitar esses problemas, porque é assim, e vou seguir e ter uma formação não tão boa, às vezes, quanto você pensava. Porque no meu serviço, apesar das dificuldades, formam excelentes profissionais no uso de Fortaleza. Mas é mais por mérito próprio, busca própria deles, do que pelo que o serviço oferece em si. E outra história, às vezes você vê, né, assim como você falou, tem um problema, né? Às vezes a gente fala que os problemas podem acontecer e não tá ali no nosso script, né? E é uma coisa, infelizmente, que pode acontecer e não tá sob o controle de ninguém, mas que você está preparado, que atitude você vai tomar, né? Como você falou, você vai ficar, você vai sair, como você vai contornar, o que é que você pode fazer, o que é que você pode buscar aí, até se complementar a sua residência, acompanhar alguém, estudar fora, enfim. Mas, cara, vamos para a parte final aí, que acho que todo mundo quer saber, né? Como é que é a remuneração do plástico aí, a vida do plástico aí, tem din-din mesmo? Como é que funciona aí o negócio? Rapaz, assim, tudo depende do qual padrão de vida você quer ter, né? De quanto você é gastador. Quem sabe que a pessoa gastadora, ela tanto faz ganhar 10 mil como ganhar 100 mil por mês, ela vai gastar aquilo tudo. Mas você tem que definir primeiro quais são suas prioridades. A minha é, desde a faculdade, eu botei na minha cabeça que era qualidade de vida. Então, um dos motivos de eu ter escolhido plástico é você tem a possibilidade de deixar de dar plantão mais breve do que algumas outras especialidades. E a gente sabe quão desgastante é um plantão, mesmo que seja plantão de cirurgia plástica, dar plantão de cirurgião plástico lá em Salvador. E
a gente sabe que é desgastante, você não perde, entre aspas, perder, não é só aquele tempo de vida que você deixa no plantão, mas é estresse, é responsabilidade, e aquilo ali repercute na frente, então você perde algumas horas de vida ao final da sua vida também. E também a dependência de planos de saúde, né? A gente sabe que a tabela está muito defasada e para a cirurgia plástica, então, está muito. A gente tem culpa, né? Os especialistas, os cirurgiões plásticos têm isso, porque nunca procuraram, lutaram por uma melhoria nos valores, na remuneração, e isso ali ficou estagnado, enquanto a gente sabe, para quem é da área e mexe com plano de saúde, a principal tabela é da CBHPM, das especialidades que mais operam ainda operam às vezes pagando a CBHPM de 2018, 2015. A nossa tá meio desde antes de 2010, eu acho, se brincar. Então, se você quer fazer a parte só de reparador, então você tem que saber que a remuneração não vai ser tão alta, porque você vai depender principalmente do SUS, vai operar e trabalhar mais no SUS. Se você tem um concurso federal, alguma coisa assim, já vai ter mais alguma remuneração, mais estabilidade, vai poder fazer isso bem. Mas eu acredito que o principal área de atuação do cirurgião plástico é na estética mesmo. Tem um leque muito grande de atuação. Você pode fazer desde pequenos procedimentos, às vezes aqueles procedimentos dermatológicos que são comuns às especialidades, até grandes cirurgias como reconstruções e também cirurgias combinadas. Às vezes a paciente quer vir fazer o famoso X-tudo, né? Opera peito, barriga, faz lipo num tempo só. E isso aí paga bem. Você tem que saber também que tudo depende do seu habitat ali, né? Do seu meio. Depende muito da cidade. Você não pode achar que vai ganhar muito bem numa cidade de pequeno porte, numa cidade que não é capital. Tem que saber qual é o nível monetário daquela região. E entender principalmente também a concentração de profissionais. A gente sabe que em capitais, em cidades que têm residências que formam aquela especialidade, o mercado geralmente vai estar hiperlotado, porque a gente sabe que está saturado nas capitais de especialistas. E saber que tem uma caminhada. Eu estou com um ano e meio de forma, um ano e 8 meses de finalizada a residência de cirurgia plástica. Hoje em dia eu não dou mais plantão, não depende de plano de saúde. 100% das minhas cirurgias são particulares e o melhor da plástica é que é pagamento antecipado, né? Você não opera ninguém, na teoria, né? Que não tenha se pago. O plano de saúde a gente sabe que demora 2, 3, 4 meses para 4 meses, olha receber. lá. E ainda tem a glosa, né? Você É, opera sem saber que vai receber aquilo ali. Mas, assim, você tem que saber o quanto você é bom naquilo, o quanto você pode cobrar, saber é, valorizar precificar sua o hora de trabalho, né? trabalho, exatamente, saber a qualidade que você tem para oferecer e também saber que você não pode chegar cobrando rios de dinheiro, porque ninguém lhe conhece. Plástico é o seguinte, você pode ter o melhor marketing do mundo, você vai ser muito conhecido, mas até hoje, graças a Deus, se você não tiver uma indicação, você não vai conseguir crescer rápido, não. Você pode até ter um marketing muito bom e fazer com que os pacientes cheguem até você, mas se você não tiver um bom trabalho, um bom resultado, um bom acompanhamento pré, intra e pós-operatório, Experiência do paciente, né? experiência do paciente, então você consegue ter uma margem muito grande, assim. Você pode ganhar a depender do quanto você quer trabalhar e com quem você quer trabalhar, você pode ganhar desde 20, 30 mil por mês. Ah, 50, 100, 200 cifras, pau. cifras estratosféricas. A gente conhece profissionais aí ao redor do país que ganham 7 dígitos ao mês. Mas, assim, um ponto fora da curva. Mas você tem que oferecer Não é a normalização, né? Aquela história. Você não pode comparar com as exceções, né? É. E fora dizer que Comparar essa com a galera média. tem anos de mercado, décadas de cirurgia plástica. Operou. Eu cheguei aqui, eu tenho dois sócios que são cirurgiões plásticos. Um está há 10 anos no mercado, o outro está há 6. Esse que está há 10 anos operou mais de 5 mil pacientes. Ele tem uma demanda absurda por semana, opera 5, 7 pacientes na semana, Não às dá para se vezes. E comparar com a jornada que esse cara criou, né? exato. E ele fez a residência no mesmo local que eu, lá em Salvador, e os dois são exemplos para mim, sabe, de profissionalismo, de qualidade, de excelência. Tanto que são meus sócios, né? Eles aceitaram a sociedade comigo, me convidaram, na realidade, e eu não pensei duas vezes. E tem que entender também da sazonalidade da cirurgia plástica. Tem meses que são. Você olha assim, assim, meu amigo, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Chega a impressionar as cifras, né? E tem mês que é uma baixada assim que se você não tiver controle financeiro, não tiver uma educação financeira para se programar,
Você vai se assustar. Igual durante a pandemia, que muitos cirurgiões plásticos que anos não davam um plantão, Quebraram não se total. programaram, não se planejaram, não tinham um fundo de reserva, um fundo de emergência, quem sabe o quanto é importante esse controle financeiro, essa educação financeira, tiveram que voltar a dar plantões. E é um choque de realidade, né? Você ganha 6 dígitos mês e cai para ganhar por plantão, viver aquela rotina novamente que você não está acostumado, ter que voltar a estudar, assumir responsabilidades que às vezes você não tem ainda, não lembra mais como exercer, mas assim, dá para ganhar bem, sendo bem sincero. Não seremos hipócritas aqui, né? A gente fala que o cirurgião plástico ganha bem, ganha sim, mas eu acho que qualquer especialidade, você buscando ser o seu melhor, né? Eu acho errado você tentar ser o melhor. Eu acho que você tem que dar o seu melhor. Se o seu melhor for para ser suficiente para ser o melhor do mercado, então você vai ser. Eu acho que você trabalhando bem, dando bons resultados, principalmente suprindo a necessidade do paciente, seja na parte estética ou reparadora, você vai ser indicado, você vai ser procurado, a agenda vai estar lotada no consultório, você vai faltar vaga para operar naquele mês, e mais vem com o tempo. Entendo também que tem as fases de queda, de pouca procura, depende muito de como está o mercado, como é que tá as finanças na sua cidade, se é uma época ruim, se não Às é. vezes Isso tudo influencia. são muitas variações aí, né? Desde econômicas, a sazonais, talvez uma cidade que tem um inverno muito maior, esteja uma procura ali mais sazonal do verão, perto do verão, né? É, Então, geralmente, por exemplo, toda cirurgia, eu acho que todo cirurgião, ele vai saber que na época ali de dezembro e janeiro, geralmente o consultório dele tem uma probabilidade alta de estar baixo, né? O pessoal está gastando dinheiro, está viajando, enfim. Pelo menos meu consultório é assim. E outra coisa que é a vida do cirurgião, né? Se você pegar, fulano de tal é plástico e tem o tio plástico, a mãe plástico. Ou aí ele tá no facilita meio muito. ali de sócios ali diferente. Você não tem como se comparar, né? Eu falo que a comparação é muito melhor que seja com você. Cada pessoa tem um delta, cada pessoa tem sua estrada. E Tem um geralmente ponto a de vida do partida cirurgião diferente. é a longo prazo. Você compara um cirurgião plástico, cirurgião vascular, urologista, que não conhece ninguém, começou a vida do zero, com a vida do anestesista, é totalmente diferente. É totalmente diferente. São realidades diferentes, assim. Você tem que pensar, é uma coisa que você tem que levar para o papel ainda durante a faculdade. Às vezes, até antes de entrar na faculdade, você tem que entender: essa é a vida que eu quero, essa é a formação longa que eu quero. Tipo, eu fiz 12 anos de formação, 6 de medicina, 2 de cirurgia geral, na nossa época eram 2, né? E mais 4 de cirurgia plástica. Só agora que eu comecei a, vamos dizer assim, ganhar bem, ter qualidade de vida, dormir em casa toda noite. E para quem não dá plantão, a gente sabe que não são só as profissões médicas que dão plantão, outras dão, mas só quem dá plantão noturno sabe o quão desgastante é isso e sabe o quanto é bom dormir na sua cama, dormir na sua casa. Isso não tem preço, assim. Então, eu estou realizando sonhos, eu estou vivendo um sonho, na verdade. 2022 foi o melhor ano da minha vida, 2023 está caminhando para ser ainda melhor. Sou extremamente realizado com minha profissão, ganho bem, mais do que eu esperava ganhar nesse carreira, graças a Deus. Mas assim, eu me esforço, eu continuo estudando, continuo fazendo cursos, congressos, aprendo cada dia mais com os meus sócios que já têm anos na minha frente, já têm muita experiência, uma carga muito maior do que a minha. Ter humildade suficiente para saber que você não sai. Ninguém sai, independente de qual serviço você faça, qual especialidade você faça, você não sai 100% seguro, fazendo de tudo. Qualquer especialidade você não sai. Você não sai operando de tudo, não. Tem coisa que você pode até saber ter feito algumas vezes na residência, mas você vai aprimorar e vai cada vez aprender mais sobre aquilo no dia a dia. Entrando com outros colegas, auxiliando outros colegas, criando confiança, operando seus pacientes, dando os resultados. Entender também que na cirurgia plástica, lidar com a autoestima das pessoas é difícil. Você conseguir alinhar resultados, possibilidades de resultados, Expectativa, desfechos, né? com as expectativas do paciente, é crítico, assim, você tem que saber, o mais importante é você saber qual paciente não operar. Se ele vem com as expectativas muito altas, por mais que ele queira pagar bem, não sei o quê, mas às vezes tem problemas que não valem o preço. Você tem que dar uma assistência excepcional no pós-operatório, você tem que saber que é um acompanhamento de longo prazo. Você lidar com pacientes, na teoria, né, 100% saudáveis. Ninguém vai operar um paciente, fazer uma cirurgia estética, o paciente tem
diabetes compensado, tem algum problema cardíaco não tratado, não controlado. Então, a paciente chega bem para operar e quer sair melhor ainda. Então, você pega um paciente 100%, você tem que dar um resultado de 120% e saber quais são as suas limitações. Aos poucos as coisas vão dando certo, você vai conseguindo aumentar o seu ticket médio, isso vem com o tempo. E é paciência. Toda especialidade é paciência. Não adianta você querer achar Cirúrgico, que. então, é construir um tijolinho de cada vez, né? É, exatamente, exatamente. Porque não é fácil a vida do cirurgião, é complicado. É horas de cirurgia. O pessoal acha que cirurgia plástica é só glamour, não sei o quê, mas a gente passa, dependendo da cirurgia, 5, 7 horas numa cirurgia combinada. Isso é porque a minha equipe, os meus sócios e eu, que a gente opera sempre junto, a gente faz um tempo bom algumas cirurgias combinadas. Outros colegas têm cada um seu tempo, tudo depende da sua velocidade, do seu E nível. existem os riscos, né? Como você falou, né? Você está operando um paciente saudável, como todo mundo sabe, existe Exato, complicação em qualquer cirurgia. exato, exatamente. Não é nada, nenhuma situação, nenhuma posição são só flores, né? O pessoal gosta de ver muito a grama do vizinho mais verde, mas não sabe o quanto ele demorou para plantar, o quanto ele se dedica para regar e tentar melhorar cada vez mais. Mas, assim, eu não tenho o que reclamar. Se eu Faria tivesse de que novo, fazer, plástica? Se fosse para faria de escolher? novo. Passaria por todos os 12 anos de formação, passaria pela decepção da primeira residência de cirurgia plástica e passaria por tudo, para estar onde eu estou hoje, realizado com minha profissão. E eu faço assim, eu amo o que eu faço. Sou extremamente feliz com a cirurgia plástica. A gente sabe que tem seus percalços, tem seus problemas, às vezes dá um desgosto com algumas coisas que acontecem, mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não quero depender só da medicina, só da cirurgia plástica até o fim da minha vida, não. A gente sabe que tudo é Isso é uma um verdade. A vida do cirurgião ela é curta, né? No geral, assim. curta, exatamente. A vida produtiva do cirurgião é curta, porque assim, são horas e horas em pé em cirurgia, acompanhamento de paciente, tudo influencia. Então, o ideal é aquela curva normal, né? Você tem que encontrar um ponto certo de Legal. valor da sua cirurgia, da sua hora de trabalho, para ter uma quantidade máxima de paciente, para você ter o lucro máximo. E ali você saber viver bem, saber investir, se planejar para a velhice e tentar diversificar. A gente sabe que de botar todos os ovos numa cesta só é arriscado. Se der certo, dá muito certo, mas se der errado, você perdeu tudo. Então tem que se programar, O tem problema que é, essa é uma frase legal, mas a outra frase que eu vejo é coloque coloque seus ovos em cada cesta, mas tem gente que não conhece a cesta. a sexta, né? Então esse também é um problema. A gente também tem que conhecer a cesta, né? A não ser que você É, coloque metade de um ovo. Às vezes tem gente que você tem 10 ovos, 4 ovos em cada cesta. Se eu perder duas cestas, então é arriscado. Tem que saber também onde você está colocando. tem que saber. Mas o mais importante, eu acho que, igual escolher a especialidade, você não pode ir só pelo quanto ganha. A gente sabe que tem especialidades que ganham o ticket médio e a remuneração são diferentes. Não é só porque que é medicina que tudo É igual. ganha extremamente bem e ganha igual. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, é importante você saber se é aquilo ali que você quer, se você está entrando e já sabe como vai ser a evolução da profissão ao longo dos anos. A gente sabe que a medicina, para quem está entrando hoje, não está muito boa, né? Perto do que a gente vivia antes. A gente não sabe como é que vai estar quando ele estiver terminando a faculdade. Então, pense bem, tem que pensar bem todos os pontos. Tem que saber o que você quer para a vida, o quanto você quer trabalhar. Você gosta de plantão? A gente, quando era estudante, eu até gostava de plantão, né? Eu queria Cara, e isso é passar. legal, porque a outra coisa que eu falo é que, assim como várias áreas, né, desde a saúde a outras áreas, a gente tem algumas áreas diminuindo, se acabando pela quantidade de pessoas, pela concorrência, como tem outras áreas, né, criando-se. Já tive um encontro de CMOs, que são médicos da tecnologia, né, que prestam consultorias para empresas de tecnologia, que está começando no Brasil agora, que já tem nos Estados Unidos, mas são salários excelentes e a maioria deles de home office, né? Ali Já cuidando pensou? de equipes de home office. Então já existe médico nessa área, o que há 20 anos atrás não tinha. Do mesmo Há jeito cinco que... anos atrás a gente não imaginava É, isso, que era ex- proibida a telemedicina até antes da pandemia, né? Mas a gente sabia que exatamente. era algo inexorável, né? Não tinha para onde correr. Em algum momento ia surgir. Mas, assim, a gente sabe que as cirurgias, não, as profissões que estarão em alta e serão mais procuradas e que darão a maior e melhor remuneração,
assim, daqui a 5 anos talvez ainda nem existam. Daqui a 10 anos, então, isso é uma certeza. Existem profissões que vão surgir, que vão dar a alta taxa de remuneração. E você, quem vai escolher a profissão, quem vai escolher uma especialidade, tem que pensar muito bem nisso. Tem que saber bem onde está pisando, porque assim, a gente sabe que tudo dá para você tentar novamente, mas às vezes cada vez fica mais difícil. Ao passar dos anos, você vai tendo outras responsabilidades, vai criando outras necessidades e também tem as limitações que vêm com o passar do tempo, principalmente física, de tempo, que você pode até recomeçar, mas vai dar muito mais trabalho. Então é melhor você planejar bem, planejar não sai caro, né? Planejar não sai caro. Então é bom analisar bem, tudo bem direitinho para fazer uma decisão. Antes, não tem como ser 100% de confiança que aquilo ali vai ser o que você espera, mas tem pelo menos ali próximo dos 90, 85% Com saber certeza. como, onde você vai entrar. Tentar fazer uma previsibilidade e ter um plano A e um plano B aí, que as coisas correm. Exato. Mas, no geral, a gente sabe que não tem nada fácil. Bom, Tony, obrigado aí. Acho que a gente deu com certeza, fazer uma aula aí da vida real, como é que é a prática aí. Eu que agradeço aí pelo convite. Sempre bom conversar com você, Ítalo. A gente, vez ou outra, tá se falando aí, trocando experiência. Você é um grande amigo que eu levei aí de Fortaleza, lá de Fortaleza, né? Que você está em São Paulo. E, assim, tô aqui, se precisar, É desejo aí nóis. tudo de bom para você, que aí tá só no início da nossa carreira, né? A gente tá galgando ainda os passos e temos, se Deus quiser, muito a crescer. E a gente pode dar aqui a uns 2, 3 anos fazer um novo podcast para ver como é que estamos, Como é que estamos? É verdade. as metas foram batidas, os sonhos foram realizados. Beleza. Valeu, Tony. Obrigadão aí, cara. Nada, meu amigo. Forte abraço.